Atos, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Jesus. Debaixo dessa atmosfera que nós estamos, da glória de Deus e da presença do Senhor, e eu peço a você que zele por isso, que fique atento àquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração essa noite, amém? Evite de conversar, de transitar, porque eu sei que Deus tem uma palavra no nosso coração. Alguns dias atrás, eu já citei aqui, falando sobre Atos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, né? Alguns chamam assim, pelo fato de que o Espírito se movia naqueles dias de maneira intensa, clara. Era notório entre os nossos irmãos da igreja primitiva a presença do Espírito Santo. E esse texto, confesso que na tarde desse dia saltou ao meu espírito. Eu vinha conversando com a minha esposa e falei: bem, eu tenho um texto só, é o que eu tenho no meu coração, só um texto e mais nada. E eu acredito que nesses dias, e quando eu falo nesses dias, eu falo literalmente nos tempos que nós estamos vivendo, como igreja, nós precisamos ter algumas coisas claras na nossa mente, a respeito da missão da igreja, a respeito do papel da igreja. Irmãos, alguns dias atrás, eu dentro do carro, esperando uma moça, e eu coloquei um vídeo assim no YouTube para assistir um trecho de uma mensagem, e o Espírito Santo me pegou dentro do carro, e eu comecei a chorar, orando em línguas. Eu falei: gente, esse povo vai passar aqui, vai achar estranho, mas eu não consegui resistir, porque o Espírito Santo entrou ali dentro, e eu sabia que era notório que Deus estava ali. E isso marcou essa semana, isso me marcou muito forte, porque foi uma tônica a partir de então, a necessidade que nós temos, como igreja de Deus, de buscar o poder de Deus, a necessidade que nós temos, como igreja, de nós estarmos num lugar, de sermos e sentirmos essa graça de Deus. Irmãos, quando você olha para esses homens que viveram esse primeiro período da igreja, após a ascensão de Jesus, não eram homens, a salvo Paulo e Barnabé, homens tão letrados assim, não eram homens tão inteligentes, eram homens de uma cultura muito simples, homens que tinham pouco conhecimento, sabe? Mas o que me marca é perceber que mesmo esse tipo de gente, sendo tão simples, com tão pouco conhecimento, eram homens que onde eles chegavam, o extraordinário era ordinário, o incomum era comum, sabe? Eles não precisavam, irmãos,
olhar e dizer assim: olha, nós vamos fazer na próxima terça-feira uma reunião de cura. Eles não precisavam. Porque homens como esse, eles andavam nas ruas, encontravam com os enfermos e eles eram curados. Eles não precisavam olhar, e nada contra isso, e dizer assim: olha, em tal dia nos reuniremos para que a gente ore por libertação. Não. Homens como esse chegavam e olhavam, e quando disseram assim: olha, esses homens que vos anunciam o caminho de Deus são crentes, são homens de Deus. Não era uma reunião, não era um culto. Esses homens percebiam, e pelo discernimento do Espírito mandavam que aqueles demônios fossem embora. Por quê? Porque aquilo era comum para eles. Eles entravam nas casas, e quando se reuniam, até porque o templo não era como a gente tem hoje, não se podia, muitas vezes até por causa da perseguição, se reunir nas sinagogas. Então eles faziam os cultos nos lares, nas casas. Esses homens começavam a ler a palavra, a se dobrar diante de Deus, e por várias vezes no Novo Testamento a Bíblia diz: e o Espírito Santo caía sobre eles. Era comum, natural, ver homens indoutos profetizarem. Era comum naqueles dias homens falarem em outras línguas, homens que não tinham conhecimento, que não se assentaram talvez nas melhores universidades de Jerusalém, não, mas eram homens que se dobravam diante de Deus, e pelo poder do Espírito eles curavam os enfermos, pelo poder do Espírito eles expulsavam os espíritos imundos, pelo poder do Espírito que estava sobre eles, até os mortos ressuscitavam. À medida que o Espírito Santo ia sendo derramado naquela igreja, os sinais, os prodígios eram visíveis. E qual é a palavra que há no meu coração para essa noite? É o entendimento de que esse poder está acessível a nós ainda hoje. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a igreja primitiva é um nome dado àqueles primeiros cristãos, mas o poder do Espírito não estava limitado à igreja primitiva. Atos capítulo 1, versículo 8, que nós lemos, e o próprio Pedro, em Atos capítulo 2, depois do Espírito Santo descer sobre eles, ele vai dizer uma coisa, e dizer assim: olha, vocês acham que isso que está acontecendo aqui é porque nós estamos bêbados? Não, ainda é muito cedo para a gente estar cheio de vinho. Isso aqui é a promessa que Joel um dia profetizou no capítulo 2, no verso 28, e há de ser que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mas não para aqui. Pedro vai dizer assim: olha, essa mesma promessa, essa promessa que Jesus disse para eles, em Atos capítulo 1, versículo 8, Pedro diz assim: olha, esse mesmo derramar do Espírito que está aqui acontecendo hoje é para vocês, para os vossos filhos e para todos aqueles que creem. Pastor, o que é isso? Eu te pergunto, você crê? Esse amém foi. Você crê? Essa realidade está disponível para mim e para você. Pastor, o que o senhor está dizendo, irmãos? Eu quero que você entenda. A unção e o poder é a palavra ali. A palavra grega é dínamos, dinamite. O que uma dinamite faz, irmãos? Arrebenta com tudo, explode. É uma coisa que você não consegue controlar. Ela foi acionada, pronto. O poder de Deus, a unção do Espírito Santo na vida de um homem e da igreja, ela habilita o homem, o cristão, para a missão de Deus. Por que é que o Espírito Santo enche a nossa vida? Por que é que o Espírito Santo Jesus nos batiza com o seu Espírito?
Por que é que o crente recebe poder? Por que é que você acha que Jesus disse aos seus discípulos: eu estou indo para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei a vocês o Consolador, e Ele lhes falará a respeito de toda a verdade, Ele ensinará a vocês todas as coisas. Por quê? O próprio texto que nós acabamos de ler é clássico e claro em dizer: recebereis poder e serão minhas testemunhas. Pastor, por que é que nós precisamos de poder? Por que é que a igreja necessita de maneira tão viva da presença do Espírito Santo? Não é, irmão, de maneira nenhuma para que durante cultos como esse a gente tenha sensações, e isso não é errado. Não é para que a gente receba poder de Deus e a gente vá acumulando isso, acumulando, guardando, como uma dispensa para a nossa vida. Não é. Por que é que nós recebemos poder de Deus? Para que o Evangelho seja eficaz onde a gente pregue. Para quê, pastor? Para que você veja os sinais acontecerem. Para que você ore por um enfermo e saiba de uma coisa: o poder do Espírito que está sobre você, e através desse poder, você tem capacidade para curar o enfermo, para libertar o cativo. É para isso que Jesus nos enche com o Espírito Santo. E qual que é a grande verdade hoje? Nós precisamos entender isso. Nós somos homens e mulheres empoderados. Aí você vai dizer assim: poxa, pastor, essa palavra empoderados no contexto hoje não fica tão legal, né? Por quê? Porque você vai olhar para o movimento feminista, aí eu preciso dizer isso, e ela vai dizer, né, as mulheres agora estão empoderadas, quase se tornaram homens, né? A ideia de empoderamento hoje é uma ideia nesse tipo. As pessoas acham que elas podem fazer tudo da sua vida e está tudo certo. Eu costumo dizer que as mulheres criaram quase um esporão, né? Por quê? Porque foi-se dado a sua voz e aquela toda coisa, você sabe. Mas biblicamente, todo cristão, ele também é um cristão empoderado. E o que é ser empoderado, pastor? Ser cheio do poder do Espírito Santo. Pastor, o que eu vou deixar isso claro para você, bem claro. Todo crente, quando ele confessa Jesus como seu Salvador, automaticamente, o Espírito Santo vai habitar dentro dele. Por quê, pastor? Porque sem o Espírito Santo não há arrependimento, não há consciência de pecado. Então, todo crente tem o Espírito Santo. Amém? Então você tem o Espírito Santo, ele está aí dentro. Agora, qual é a grande realidade? Que o Espírito já está em nós. Agora, o que Jesus prometeu aqui? Ele disse: olha, vocês receberão do poder do Espírito Santo. E poder é capacitação para a missão de Deus, para a missão da igreja. E o que é que nós precisamos entender então? Eu tenho o Espírito Santo. Por quê? Porque sem Ele eu não sou salvo. Sem Ele eu não tenho consciência do pecado. E eu não consigo me arrepender. Agora, a grande diferença é, irmão, salvação é pela graça, unção custa caro. Poder não é tão simples assim. Por quê? Porque nós precisamos buscar e desejar. Me prova, pastor? Claro que te provo. Jesus prometeu que eles receberiam poder, sim ou não? Mas o que é que Jesus disse para eles? Ficai em parado. Fica aí e na hora que vocês receberem, está tudo? Foi isso. Como é que os discípulos ficaram em Jerusalém, irmãos? Como é que os discípulos se reuniam?
nas casas? Por quê? Porque a gente precisa ter compreensão. Eles eram salvos, mas o poder de Deus precisa, a unção de Deus precisa ser desejada. Pastor, eu sou salvo, amém, você tem o Espírito Santo, mas eu não consigo me mover, eu não consigo fluir. Será por quê? O que Jesus está prometendo aqui é um revestimento de poder. É como uma segunda roupa. Eu estou com essa blusa aqui, eu estou vestido. Se eu colocar um casaco ou um terno por cima, eu estou revestido. A unção de Deus que nos habilita para a missão de Jesus é esse revestimento. E ela precisa ser buscada, desejada. E é isso que eu quero falar com você essa noite. Porque eu percebo que se a gente voltar alguns anos no nosso meio cristão, e você talvez já disse isso, eu já disse isso várias vezes, e parece uma ideia de um saudosismo gospel, mas a gente olha para trás e diz assim: poxa, pastor, antigamente eu ia nos cultos e o endemoniado ele não passava da porta, não precisava do pastor vir e orar, porque os diáconos mesmo já colocavam a mão e lá mesmo ele ficava. Poxa, pastor, eu sou de uma época em que eu via coisas extraordinárias acontecerem, eu vi o poder de Deus sendo derramado, e a gente olha para trás e parece que há uma diferença entre aquela geração, a geração dos nossos pais, e a nossa geração. Irmãos, e eu olho para a Bíblia, e por isso que não dá para ser sensacionista, porque não tem um único versículo que me prove ou que me diga que o Espírito Santo saiu da terra. Não tem. Você pode ler, se você nunca leu a Bíblia toda, leia, e tente achar um único versículo que diga que ele não está entre nós mais. Você não vai encontrar. Então, óbvio que se o Espírito Santo continua agindo, quem é que não está cooperando nessa missão? Qual é a parte faltosa dessa interação, dessa sinergia entre Cristo e o seu povo? Se o Espírito continua sendo poderoso, a ideia bíblica é que a igreja também continue sendo. Se o Espírito Santo não enfraqueceu em poder, se ele continua aí distribuindo e enchendo o seu povo, o que aconteceu com nós? Só há uma única resposta para isso. Uma única resposta. O que, pastor? Nós não estamos desejando o poder como deveria. Nós não estamos buscando a unção de Deus com afinco. E aí é óbvio que vai ser fácil você olhar para trás e dizer assim: realmente, acontecia tantos milagres na igreja, acontecia tanta coisa, irmão, era comum, você fazia um acampamento, alguma coisa do tipo, 3 dias, a gente terminava os acampamentos, eu não sou tão dessa época, eu sou novo ainda, você percebe isso, né? Mas antigamente, sabe o que deixava os pastores felizes? Era terminar um acampamento de 3 dias e falar assim: quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? 20. Hoje, irmão, a gente precisa fazer campanha para o Espírito Santo. Eu vou cutucar você essa noite, fica tranquilo.
Por quê? Porque não é tão comum mais você ver alguém chegar, enquanto os louvores estão sendo cantados, a palavra está sendo ministrada, alguém ser batizado. Ou por quê? Porque nós não nos preocupamos mais com isso. Antigamente, uma das coisas que mais se pregava a todo cristão novo convertido, neófito na fé, era o quê? Busque o batismo com o Espírito. Quem tem mais de 20 anos de evangelho aqui? Eu estou mentindo? Hoje a gente faz festa, irmão. E tem que fazer mesmo. Porque alguém recebeu o Espírito Santo como revestimento. E aí passam anos e anos na igreja e a pessoa não tem esse entendimento. Você precisa buscar isso, meu irmão, ardentemente. Você precisa buscar o poder de Deus. É isso que faz com que o evangelho lá no mundo seja efetivo e poderoso. Não dá mais para a gente viver hoje em dia como se o Espírito Santo, o poder do Espírito não fosse essencial. É por isso que a gente tem muita canção bonita e bela e pouca sensibilidade ao Espírito Santo. É por isso que a gente tem muita pregação e pouca proclamação. Por quê? Porque nós nos entretemos com os nossos cultos e com a pessoa do Espírito Santo. Irmão, é legal demais a gente ouvir, eu disse aqui, uma boa canção, uma boa música, uma boa pregação, eu sei disso. Mas a culpa não é do pastor. Que isso? O pastor só está tirando o seu da reta? Não. A culpa é que os crentes hoje deixaram de ser intensos na busca. Pastor, é mentira o que o senhor está falando. Faça aí um reflexo da sua vida agora. Quantas vezes essa semana você abriu a sua Bíblia para ler? Quantas vezes essa semana você se encontrou diante de Deus em oração? Quantas vezes essa semana você jejuou? Isso é doutrina básica do Evangelho. Quantas vezes? Ah, pastor, você sabe, né? O meu tempo é muito corrido. Não é! Por quê? Porque se ter o poder dele for prioridade, você abre mão de qualquer coisa para buscá-lo. Se ser cheio do Espírito Santo fosse para nós uma prioridade, a gente abriria mão das nossas redes sociais e estaria diante dele. A gente abriria mão das nossas séries na Netflix e buscaria o poder de Deus até ele nos encher. Não precisaria de ninguém vir e colocar a mão na nossa cabeça e ministrar não, por quê? Porque o seu desejo por ele seria maior. Por isso o salmista diz: eu anseio pelo Senhor, como uma corça suspira pelas águas. Isso é quem? É gente que entendeu que não dá para viver sem ele, não dá para viver sem poder. Uma igreja sem poder é morta, irmão. Um homem, uma mulher que não tem o poder do Espírito Santo vive um evangelho fraco. Por que a gente não vê mais? Porque a gente não busca como deveria. A gente não se entrega a ele como deveria. Nós abrimos mão de tantas coisas para satisfazer os nossos prazeres. E é difícil. E aí obviamente a gente vai falar: não, tô fraco espiritualmente. A culpa é de quem? Da igreja.
Irmão, eu sei que isso é muito simples, mas isso é uma realidade dos nossos dias. Posso dizer para você, se você nunca pensou nisso, pense agora. Sabe quando que o ministério dos discípulos começou? Sabe quando é que o ministério dos discípulos se iniciou de verdade? Depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Que isso, pastor? Leia a Bíblia. E o que acontece hoje? A gente põe para cantar quem canta bem e não tem graça de Deus. A gente põe para pregar quem tem uma boa palavra e não tem graça de Deus. A gente olha e fala assim, poxa, esse cara tem uma cara boa, isso vai ser um bom ministro, isso vai dar um bom obreiro. Crachá. E aí você olha, tanta gente fazendo, sem poder de Deus. Por quê? Porque não passaram pela premissa básica: ser cheio do Espírito. Não foi eu que ensinei, está escrito. Se Jesus, Deus, pastor dos discípulos, permitiu que eles começassem o ministério só depois de serem cheios, quem dirá nós, irmãos? Eu disse esses dias para alguém: escute um homem e uma mulher de Deus pregar sem unção, sem poder, você sabe. Ouça um homem, uma mulher de Deus sem unção, se é que eu posso dizer assim, cantar, você percebe. Pastor, qual é o diferencial de qualquer ministério? Não é o quanto eu conheço da Bíblia, simplesmente. Qual é o diferencial de qualquer ministério? Não é o quanto eu sei entrar e sair no meio da igreja. Não é o quanto eu domino técnicas, habilidades, boa teologia, boa comunicação. Não é só isso. O que diferencia um ministério profícuo, genuíno, é o poder de Deus. Não é qualquer coisa. Sabe, irmãos, eu tenho entendido ao longo dos anos que nós precisamos aprender a dar valor a isso. É tão bom ouvir um homem de Deus e cheio de Deus. Sabe, a gente se impressiona demais com muita coisa. A gente se impressiona demais com muita performance. E a gente se esquece daquilo que é a realidade primordial. Alguém que uma certa vez disse que se o Espírito Santo fosse embora de muitas igrejas, ele não faria falta. Porque talvez a sua presença não fosse sentida com frequência. E eu queria que o peso dessa palavra tocasse você. Como assim, pastor? Você que é líder, você que serve em algum ministério, ou você que ainda assim, pastor, não, eu sou um crente de banco,
decidi ficar por aqui mesmo. Mas independente se você é um crente de banco ou não, você tem uma vida lá fora. Você cruza com pessoas diariamente no seu dia a dia. Você encontra com pessoas em necessidade no seu dia a dia, em qualquer lugar onde a gente vá. E nós precisamos mais do que nunca de homens e mulheres que receberam a virtude e o poder. E a pergunta que talvez vai ser o cerne dessa mensagem é: o quanto você deseja o poder de Deus? O quanto você acha importante ser um homem e uma mulher literalmente empoderado, mas não é pelo feminismo, é pelo espírito. Quanto você acha isso importante? O quanto realmente o seu coração anseia por ser alguém cheio de Deus? O quanto realmente você quer sair aí por fora e ser um homem e uma mulher de Deus usado? E talvez não nas nações, mas no seu bairro, na rua da sua casa. O quanto olham para você e veem o poder de Deus? O quanto você deseja isso? Pastor, eu quero gastar o meu tempo, a minha vida com isso. A gente olha para a Bíblia e vê o ministério de Pedro e fica assim, que coisa linda. A gente olha para o apóstolo Paulo e diz assim, meu Deus, esse homem era um super homem. Olha para homens como o primeiro mártir, Estevão. Ele começa a pregar, os caras ficam doidos e falam assim, esse cara... Aí ele olha e diz assim, vocês estão me apedrejando, né? Pois é, eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra do Pai. O que é que esses homens tinham de diferente? O que é que homens como Billy Graham tinham? Estude a história da igreja e perceba o que é que homens como aqueles que viveram avivamento genuíno no seu tempo, nos seus países, o que esses homens tinham? Homens que não começavam o seu dia. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Dr. Russell Shedd, extraordinário, e o rapaz até jovem olha para ele e diz assim, doutor, diz uma coisa para mim, qual é o seu segredo? E ele um velhinho já, ele olha para ele e diz assim, como é a sua vida devocional? Ele olha e diz assim, a primeira hora do meu dia, eu abro a minha Bíblia e fico ali. Enquanto eu vou lendo, eu vou orando, vou ouvindo Deus falar comigo. E aí depois eu saio para fora. Para quê? Para começar o seu dia? Não, mais 1 hora de caminhada ouvindo pregação todos os dias. Eu preciso dizer como é que a gente começa o nosso dia? A gente levanta de manhã, o telefone toca, você já fica doido. Ixi, hoje eu tenho que resolver tal e tal problema. Alguém te liga de manhã, acaba com o seu dia. Aquela ligação, aquela informação terrível, acabou. E aí, irmão, eu quero tentar me comparar ou me colocar no lugar de homens como esse.
Não era à toa e não é à toa, irmão. Quando você vê um homem cheio do poder de Deus, pergunte a ele o que ele faz. Esmiúce a vida dele para você ver se não é um homem de joelhos dobrados, se não é um homem que abre a sua Bíblia e chora de ouvir Deus falar com ele, se não é um homem que abre mão dos fast food da vida para jejuar e matar a sua carne. Não é ou não tem segredo, irmão. A unção é assim, precisa ser buscada. E eu sei que nesses dias nós precisamos, porque há uma promessa na Bíblia, que nos últimos dias, Joel capítulo 2, se cumpriu parcialmente em Atos 2. Nos últimos dias ainda haverá um avivamento, irmão. O Espírito do Senhor ainda será derramado sobre nós de maneira livre e clara. O Senhor ainda fará de novo. E eu posso dizer para você, eu quero participar disso, irmão. Eu não quero ser um crente que vai ver um monte de gente sendo curada e não faz nada. Eu não quero chegar lá velhinho, e eu quero viver muito tempo, Jesus, pelo menos uns 90. Chegando um crente morto, de culto em culto, de palavra em palavra, de louvor em louvor, e nunca ver uma cura acontecer, um milagre acontecer. Eu não quero, irmão. Se for para viver um evangelho fraco e raso, irmão, rasgue a sua Bíblia. Se for para você viver uma vida que não condiz com esse livro aqui, irmão, não vale a pena. Viva para viver o poder de Deus operar na rua. Viva para poder ver e sentir o poder de Deus operar dentro da sua casa, meu irmão. Ver os seus filhos profetizarem. Coisa linda é ver uma criança cheia do Espírito Santo, irmão. Coisa linda é saber, meus filhos serão profetas, homens e mulheres de Deus. Coisa linda é ver alguém cheio do Espírito Santo. O rosto é diferente, a fala é diferente, tudo é diferente. E eu te pergunto, por que você não quer participar disso, irmão? Por que é que você aceita entrar ano e sair ano na igreja no mesmo nível? Não dá. Não é só mais uma pregação, não é só mais um culto, meu irmão. O Espírito Santo está querendo nos encher até que a gente transborde desse poder, até que os seus olhos brilhem de novo, irmão. Até que você levante de manhã e você não dê bom dia, não, você fala em outras línguas, você seja tão cheio que transborde em outras pessoas. Nós precisamos de homens e mulheres assim, homens cheios do poder de Deus. E aí você vai ver que não foi o problema, não foi o século 20, não foi a virada para o século 21, não foi. Foi a gente que voltou de novo para o lugar de onde a gente não deveria ter saído. Foi a gente que voltou de novo a desejá-lo e a dizer: Senhor, eu só saio daqui até que o Senhor me encha de poder. Eu só começo meu dia quando eu ouvir o Senhor falar comigo. Eu só entro nesse carro para dirigir quando eu estiver cheio. Eu só começo meu dia quando as coisas forem diferentes. Aí você vai chegar no seu e falar assim: o que aconteceu? Você está diferente hoje? Você vai olhar para essa esposa sua e vai dizer assim: gente, o que aconteceu? Graças a Deus lá em casa eu tenho uma mulher cheia de Deus. É verdade. Tem dias que eu contei isso para os meninos ontem. Eu chego em casa, ela está derramada no sofá chorando, e eu, para não ficar por baixo, eu tenho que ir lá pegar a Bíblia e ler do lado dela. Irmãos, eu oro para que a gente deseje ardentemente. O Espírito Santo não voltou. O poder de Deus é acessível. Para quem, pastor? Para quem quer. Para quem quer. Você quer ser um porta-voz do Evangelho?
Porque o Evangelho é poderoso. Por que Paulo disse, irmãos? Por que Paulo disse assim: eu não me envergonho do Evangelho? Paulo, por que é que você não se envergonha do Evangelho? Paulo, por que é que você olha e diz assim: eu amo falar desse Evangelho? Aí ele diz assim: sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Pastor, por que é que nós estamos talvez nos envergonhando do Evangelho? Porque a gente está sem poder. Por que é que talvez você não tem coragem de abrir a sua boca no seu trabalho e anunciar o Evangelho? Porque te falta poder. Por que é que talvez na sua casa algum dos seus parentes ainda te vê como um 007 gospel, crente? Por que é que talvez quando você vai comprar o pão na padaria nem sabem? Ou quando o irmão te dá a paz do Senhor, você fala assim: por quê? Porque você não entendeu ainda o que Paulo disse. Se eu entender que o Evangelho é poder, eu não vou ter vergonha de anunciá-lo, irmão. Eu não vou ter vergonha de colocar a mão em alguém no meio da rua para orar. Eu não vou ter medo de levantar um clamor em qualquer lugar. Por quê? Porque eu entendi que o Evangelho é poder de Deus. E se é poder de Deus, a gente precisa, irmão, manifestar esse poder. A gente precisa. Você consegue entender isso aqui essa noite? Fica de pé no seu lugar, deixa eu orar com você, meu irmão. E eu queria que em forma de receber, você fizesse com as suas mãos assim. Irmão, só você sabe quem você é hoje diante de Deus. E eu sei a seriedade que é quando a gente assume um púlpito para ministrar a palavra. Então, por favor, só se você deseja. Só se você deseja. Eu vou orar por mim. Você vai orar por você. Você não começou ainda, irmão. Pode começar. Você realmente está esperando que eu ore por você? E diga: Deus, eu preciso de poder. Diga para Ele: eu preciso de poder, Deus. Eu preciso transbordar, Senhor. Eu não quero mais viver a minha vida desse jeito. Eu quero orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu quero ver os mortos ressuscitarem, Senhor. Eu quero colocar a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. Eu quero profetizar. Então peça para Ele, meu irmão. Diga: Espírito Santo, eu não vou desistir não, até eu te encontrar, até eu receber, Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te toca agora, meu irmão. O Espírito Santo toca você com o poder dele agora. Receba poder do alto. Receba poder do alto. Receba poder do alto. Receba capacitação para falar em outras línguas. O idioma celestial desce sobre alguns de nós agora. O idioma celestial desce sobre alguns de nós agora. O poder de Deus está nos enchendo aqui. O poder de Deus está nos enchendo aqui. Ó Espírito Santo, mas recebereis poder.
O poder de Deus vai te transformar em um novo crente. O poder de Deus vai habilitar você para a missão de Jesus. Você não terá mais vergonha de anunciar e de proclamar o Evangelho. Você não terá vergonha mais de entrar na sua casa e de clamar a Jesus. Isso é o poder de Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é a unção de Deus. Pai, eu oro agora do menor ao maior, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos senhores e das senhoras. Que o teu poder nos visite agora, Jesus. Que o teu poder nos visite agora, Jesus. Ora calamachore calarababa calamachere calamai. Oriacanda la shekerele macanda la soria la bacala machere calamai. Abre os seus lábios agora, abre os seus lábios agora comigo aqui. Abre os seus lábios comigo aqui agora. Isso, deixa o Espírito fluir no seu interior. Isso, as línguas vão começar a fluir agora. As línguas vão começar a fluir agora. É um rio que vem de dentro para fora. É um rio que vem de dentro para fora. É um rio que vem de dentro para fora. É um rio que vem de dentro para fora. É um rio que vem de dentro para fora. Não mais águas nos tornozelos. Não mais águas nos joelhos. Não mais águas nos lombos. É águas profundas. É águas profundas. É águas profundas. É águas profundas. Ele tem mais para você. Ele tem mais para você. Ele tem mais para você. Isso, Espírito Santo. O rio está fluindo. O rio está fluindo. O rio está fluindo em você. O rabacala machore caralamai. Teremacanda la chore calamahacala mache. O rio está fluindo em você. Ó Jesus, não nos deixe viver uma vida sem poder. Não nos deixe viver uma vida sem poder. Não nos deixe viver sem desejar isso noite e dia. Noite e dia, Senhor. Queime o nosso coração com chamas de amor. Queime o nosso coração, Senhor. Não viva sem poder. Não viva sem poder. Vá para o seu quarto e só sai de lá quando ele pegar você, meu. Vá para o seu quarto e só comece o seu dia quando você ter a certeza de que você foi tão tocado, tão possuído, que nada mais vai fazer diferença para você. Não vai ter outra coisa que você queira mais do que isso. Você não vai querer outra coisa mais, porque você deseja Ele mais do que todas as coisas. Oh, amigo Espírito Santo, nos batize em amor, Senhor, no nome de Jesus, com um desejo profundo pelo Senhor, pela Tua glória, pela Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acredita nisso essa noite?
Você pode adorar Jesus aí do seu lugar. Glória a Jesus.